sistemas. Espera lá, nós já vamos te explicar. Já, já. A Bianca está vindo com todas as informações. Vai lá, Bianca, é contigo. Olá, pessoal, tudo bem? Então, o que a biologia tem a ver com a teoria geral de sistemas? Bom, é que a teoria geral de sistemas ela foi fundada pelo biólogo mais famoso do século XX, Ludwig von Bertalanffy, que nasceu na Áustria em 19 de setembro de 1901. Desde o início dos seus estudos, Bertalanffy estudou os organismos e observou que eles não sobrevivem sozinhos, pois eles dependem do ambiente que estão inseridos. Então, Bertalanffy trouxe isso para a TGS. Foi em 1939, na Universidade de Chicago, que ele fez os seus primeiros relatos sobre a teoria geral de sistemas. Ele tentou fazer aceitar a ideia de que um organismo é um todo maior que a soma de suas partes. Porém, a TGS ela só foi fundada na década de 50 e o seu livro A Teoria Geral de Sistemas só foi publicado em 1968. Teoria Geral dos Sistemas, a TGS, não veio para solucionar problemas como as outras, mas sim para produzir teorias e formulações conceituais que pode ser aplicado na realidade. Ela foi motivada, essa teoria, a TGS, pela necessidade de abordar problemas que antes, pelo método científico, não tinham soluções. Como o sistema é um conjunto de partes interdependentes, ou seja, uma depende da outra, e que juntas essas partes formam um todo e efetuam determinada função dentro da empresa, a TGS, essa teoria, tem a necessidade de avaliar a estrutura organizacional como um todo e não separar por departamentos e setores. Ela ainda proporciona o maior número de variáveis possíveis, internos e externos, que de alguma forma essas variáveis acabam influenciando em todo o processo já existente na organização. Sistemas abertos são aqueles que interagem com o meio ambiente que estão inseridos. A empresa é um bom exemplo de sistema aberto, pois ela sofre a alteração do seu meio interno e do seu meio externo. Do interno, por exemplo, como seus processos, recursos humanos, departamentos e etc. E do seu meio externo, a economia, a política, o meio ambiente e outras variáveis. Já os sistemas fechados não sofrem interações do seu ambiente externo e nem interno. Geralmente são criados pelos homens, como máquinas e motores, ou um outro bom exemplo de sistema fechado é a matemática, que não sofre com as variáveis do ambiente. Os sistemas, eles são classificados de duas maneiras, em sistema físico e sistema abstrato. Os sistemas físicos, eles são compostos por máquinas, equipamentos e coisas reais. Eles também são conhecidos como hardware. Já os sistemas abstratos são compostos por planos, ideias e filosofias. São conhecidos como software. Os sistemas físicos e os abstratos, eles estão relacionados, pois um depende do outro para existir.
Sendo assim, os sistemas abstratos somente existem por meio de um sistema físico, assim como as máquinas e as suas programações. Todas as teorias administrativas, a teoria sistêmica é a menos criticada entre elas, pois ela parece concordar com a preocupação estrutural funcionalística típica das ciências sociais dos países capitalistas. Essa teoria geral de sistemas trouxe um novo modo de ver o mundo. Ela foi responsável pela revolução na ciência computacional. Essa ciência teve que pensar não apenas em máquinas isoladas realizando tarefas, mas sim que essas máquinas realizassem tarefas em forma de sistemas. Bom, eu vou mostrar como funciona o processo de raio-x aqui na clínica, que é onde eu trabalho. Para esse tipo de procedimento não tem necessidade de agendamento, a gente recebe os pacientes por ordem de chegada dentro do horário da clínica. Só lembrando que para esse procedimento a gente não pode atender se não tiver a solicitação e um documento com foto, ok? Então vamos lá. Primeiro eu tomo os documentos, os dados necessários para fazer o cadastro do paciente. Que nesse caso eu vou usar como se fosse o nome do IFSC. Então eu faço o cadastro. É feito a fichinha do paciente com o exame e a etiquetinha com o nome. Junto com essa fichinha, ela sai um protocolo de retirada que é entregue para o paciente retirar o exame depois. Essa é a sala do raio-x, a gente vai fazer o exame aqui, em seguida a gente vê como é que ficou o exame pronto. Pode sentar aqui no banco. Deixa eu tua mão para mim. Deixa alinhado, tira a aliança, deixa aqui alinhado o punho. Sem mexer agora. Pronto. Bom, então o exame foi feito, o raio-x foi revelado. Agora a doutora está laudando o exame. Em seguida, esse exame vai ser digitado, porque ele sai ali tudo em código. Então vamos esperar a doutora dar o laudo e ver o que vai dar. Aí a sala é escurinha assim mesmo para conseguir ver direitinho as coisas. Aqui, gente, os exames, eles saem tudo em código, os laudos, ó. A gente não entende nada, então precisa passar por essa moça que vai fazer a gente entender alguma coisa. Agora ela vai digitar esses códigos, que por sinal já estão prontos. Aí o laudo é impresso e devolvido para a doutora assinar conforme o que foi escrito. Então o exame foi finalizado, a fichinha que foi feita lá no início, ela é entregue para o setor de faturamento e daí então o exame ele é arquivado e aguarda a retirada do paciente. Então nosso último processo é a entrega do exame. O paciente me traz aquele papelzinho que foi entregue lá no início, ele assina o nome dele. Esse exame ele é entregue. Obrigada. E por final eu coloco esse exame aqui no início. Tem um campinho aqui, a gente anota quem foi a pessoa que retirou. E a data.